Barroco, mestiçagem, tradução, isso tem que ver com essa questão da multiplicidade e da variação. A tradução, ela obrigatoriamente se desenvolve muito num lugar que tem que se apoderar do outro. Então, existe uma antropofagia cultural de base. A antropofagia ritual era aquela que os índios faziam quando matavam o inimigo. Mas ela era cultural também, tanto que, se vocês não sabem, é uma informação de base importante. Os índios acreditavam na troca e não na identidade. Nisso eles já tinham superado todas as tendências da filosofia ocidental, não é? Sempre aquele problema da gente, ao invés de olhar para o que se fazia aqui, a gente adotar o que na Europa está se fazendo, ou então a gente passa a dar crédito apenas à Europa se superando a si própria. Ah, não, agora ele estava. Não que haja demérito nisso, isso é muito importante. Mas para os nossos índios, para a filosofia ameríndia, digamos aqui, assim, se é que se pode chamar de filosofia, era mais importante ir na direção do outro do que cultivar o próprio. Então, quando eles matavam o inimigo, quando eles pegavam o inimigo e o prendiam, lhe era oferecida a irmã do matador. Isso aí o Darcy Ribeiro veio a chamar de cunhadismo. Foi conhecido como cunhadismo. E o guerreiro que ia morrer gostava disso e ficava de 6 meses a 1 ano antes de ser sacrificado, ensinando a tribo como que se pintava, os cantos da sua tribo, de tal maneira que depois, quando esse morto era sacrificado e a sua carne era distribuída pela nova tribo, não é? Essa tribo que sacrificou o guerreiro prisioneiro nunca mais era a mesma, ela era uma outra, porque ela tinha todos os ingredientes da tribo do sacrificado. Essa antropofagia cultural, ritual, ela demorou uns 50, 60, 70 anos no Brasil. Ninguém sabe direito. Pode até haver em algum lugar aí no meio do mato ainda e a gente não saiba. Tudo indica que não. Porque, evidentemente, que os padres e a catequese, os sistemas do colonizador se opunham a isso. Essa antropofagia ritual, ela parou, mas a cultural continuou. Ou seja, se apoderar da cultura do outro, evidentemente. Isso se radicalizou com as contribuições vindas da escravidão africana, de todos os imigrantes, não é? E inclusive da cultura clássica, do colonizador, sem problema nenhum, não é? Então, a tal multiplicidade e variação que eu estava dizendo. Então, isso, o Viveiros de Castro estudou os índios, ele disse que a coisa mais impressionante para os padres, por exemplo, o padre Antônio Vieira, era o fato de que o índio não tinha nenhuma dificuldade para compreender, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, de que 3 eram 1, de que 1 estava no 3 e 3 eram 1. Coisa que na Europa, dizia ele, para as tribos pagãs da Europa era muito difícil, eles não conseguiam compreender isso. E o índio brasileiro compreendia com grande facilidade, mas o que ele não suportava, o padre Antônio Vieira, é que ele não abandonava as suas crenças. E ele continuava convivendo com as duas. E se houvesse mais outras, ele conviveria com as outras. Não é? E ele desenvolve isso. É muito interessante esse ensaio do Viveiros de Castro, que chama-se O Mármore e a Murta. Então, essa capacidade de dar o bote no outro e passar a criar uma região de vai e vem entre um e o outro. Não que você passe a ser o outro ou que o outro passe a ser o um. Aí não há mestiçagem. A mestiçagem é a criação de um território, e aí não tem nada a ver com raça, mesclas étnicas, né? Estou falando mescla de formas da cultura. Então, o que interessa aí é este devir outro, devir tracinho outro, um devir outro, que nasce desta capacidade de se apoderar nesses vários outros que constituíram a nossa estamparia cultural. Nós somos uma estamparia cultural, por isso que nós somos muito difíceis
de se entender, de podermos ser entendidos. Porque, na verdade, é uma marchetaria, onde você vai aplicando coisas novas, tanto as antigas como as novas, as mais contemporâneas, usemos a palavra. Mas isto não é apenas contemporâneo. Essa marchetaria, ela é um percurso de multiplicidades inclusivas. Coloquei a palavra inclusiva, que é mais um conceito importante para se colocar. É claro que, como toda marchetaria ou qualquer obra, pode ser bem ou mal feita, não é? O importante é que você se mantenha ligado nesta necessidade de operar as alteridades. As alteridades aumentaram exageradamente na América Latina, porque a América Latina repôs a natureza que tinha sido domada na Europa Central. Isso é uma informação importantíssima. Quando a ciência domou... Por que é bom domar? Porque a natureza é o território da variação. A natureza faz com que a gente saiba que vai morrer, é o envelhecimento. A natureza faz com que a gente, se for suficientemente lúcido e inteligente, saber que uma mulher não tem que gostar da gente a vida inteira, que ela vai gostar de outros homens. A natureza é lugar de cataclismos terríveis, né? Isso está em curso, não é? E a natureza é o lugar da variação. A América Latina repôs a variação que pensavam que tinha sido domada. Então, se antes havia umas 50 frutas, passaram a haver 2.000. Número de plantas, a flora, bichos e gentes. Isso reapareceu. Isso faz com que o latino-americano, vendido às ideias centro-europeias, e usar em sua maioria, e eles estão aí, no meio de nós e da nossa família, considerem que nós somos a barbárie e eles ainda são a civilização. Até em futebol já acham isso. É incrível, né? Como se o Brasil não pudesse ter um período onde o futebol não estivesse tão em alta, como se não fizesse parte dos processos momentos de melhor achado ou de achados de menor qualidade. Não é? Se vocês lerem os grandes antropólogos, aliás, atuais, desde Lévi-Strauss, todos eles vão mostrar isso, que o grande problema que nós sofremos até agora é da cultura clássica e da ciência clássica terem afastado a cultura da natureza. E o homem ficou se achando algo superior à natureza. O homem está na natureza na mesma condição de uma onça, de um tigre, de micróbios, etc. Ele não é absolutamente superior. Ele não é um humano superior aos outros animais. Tanto que há animais aí que existem há muito mais tempo que a gente, não é? E certamente, quando o mundo acabar, nós vamos ser um dos primeiros a acabar e muitos outros bichos vão continuar. Então, o barroco é uma forma de operar a multiplicidade e a variação na América Latina com esta inclusão da natureza. Por isso que muitos autores dizem, na América Latina, o barroco não nasceu pelo cansaço do clássico, que é na Europa o que aconteceu. O barroco é uma resposta ao clássico. Barroco que se diferenciou em muitos lugares da Europa, não haveria tempo de falar disso, não é? Então, existe o barroco alemão, que o Walter Benjamin estuda, que é muito interessante, um barroco italiano, que é um barroco católico. Eles começaram a enfeitar os poemas, pelo cansaço de poemas muito equilibrados. Mesmo os poetas católicos começaram a adornar, essa ideia de adorno, de floreio, não é? De enfeite, de desperdício, que pertence ao barroco. Na América Latina foi muito diferente, porque nós nascemos barrocos, porque o barroco estava no caráter enovelante da natureza na paisagem, não é? Daí muitos estudos sobre a arte indígena com o barroco, a arte plumária indígena, não é? Essa arte plumária que depois veio para blocos de carnaval, e foi Hélio Oiticica, por exemplo, e grandes artistas plásticos e instalações se utilizam esse barroco. Então, e a tradução, ela é um meio de operar essa multiplicidade.
Ela está em todos os lugares, essa tradução. Desde uma tradução que você faz de um poema, até uma tradução implícita à própria linguagem. Deixa eu ver se eu pego um exemplo assim, óbvio. Pensem, por exemplo, quando a palavra sandwich veio para o Brasil, ela veio em inglês, não é? Sandwich, assim. Lentamente ela foi aportuguesada para sanduíche, né? Ninguém atualmente falaria sandwich, né? Seria ridículo. Para você ver o ridículo de muita gente que pronuncia as palavras em inglês, não é? Reparem bem. Bom, ficou sendo sanduíche, mas não era suficiente e apareceu sanduba, né? Vocês perceberam? Esse uba é um sufixo tupi, que significa grande quantidade, excesso, grande quantidade, sanduba, jurubatuba e por aí afora, não é? Suruba. Então, veja a palavra sanduba, então, ela é uma palavra luso-anglo-tupi. O próprio idioma, isso já foi estudado, né? O próprio idioma realiza essa marchetaria. Da mesma maneira que os índios traziam pedras dos rios e colocavam na fachada das igrejas, que iam deixando, portanto, de ser clássicas e passavam a ser barrocas, isso está nas igrejas do continente todas, eles iam pegando pedras coloridas e aplicando, eles eram os artesãos, índios ou caboclos, né? A própria língua ia realizando essa marchetaria. As línguas da América Latina são muito diferentes das línguas do colonizador, digamos, do português e do espanhol, por causa dessa inclusão de elementos antropofagicamente trazidos de fora. Então, por isso que se diz que o barroco ele é uma espécie de condição de existência da América Latina. Não há como não se ser barroco. O europeu ele pode ser barroco, vir a ser barroco. Veja, eu não estou falando que é melhor aqui do que lá, não, isso é uma condição. A América Latina ela tem essa condição barroca inevitável, que tem a ver com a única maneira de sobrevivermos diante do acúmulo e da multiplicidade de contribuições foi traduzindo tudo isso, não é? Tem aquela famosa frase atribuída aos índios, não é? Lá vem a nossa comida pulando, quando eles viam os padres, não é? Então, que é daí essa ideia de deglutição do outro e digestão numa outra coisa, que inclui tanto o comedor como o comido.